Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tomara que sim, porque aqui em Santa Maria, apesar da chuva, um pouco de frio, está tudo maravilhoso. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, porque é sempre muito bom estar de volta. De uma forma diferente, claro, né? Mas aprendendo, a gente vive aprendendo. Ontem, tive uma surpresa muito grata, porque deu uma enxurrada de inscrições, assim, que me emocionou muito. Emocionou demais o carinho, as mensagens que vocês deixaram lá. Li todas, tentei curtir todas e foi fantástico ver o tamanho carinho que eu recebo e a gente nem sabe, né? Talvez seja por isso que sempre chega bons fluidos de orações a nós. Então já fica a dica. Tu, aonde tu estiver, pode ter certeza que sempre tem alguém pensando, lembrando e rezando, mandando bons fluidos a ti. Hoje fui muito questionado por algumas pessoas como seria esse primeiro encontro. Para ser bem sincero, até agora ninguém me passou nada, né? Aqueles que me conhecem, o Lar Juliano, mais ou menos entenderão. Não foi me passado qual diretriz. Então estou tão ansioso quanto muitos de vocês. Mas ser ansioso não quer dizer ser nervoso. É apenas estar com expectativas muito boas. Contando um pouquinho da minha história, e o que eu acho que é relevante fazer uma pequena introdução. Eu comecei com 23 anos, frequentar a casa espírita. Descrente de tudo, absolutamente descrente. E foi lá, nesta casa que se chama Lar de Juliano, que no primeiro dia eu fiquei impressionado com o que a espiritualidade tinha a oferecer. Não a mim, mas a todos, porque ali eu assistia ao vivo um processo de psicofonia. E eu fiquei maravilhado com a mensagem que foi deixada aquele dia. Foi a primeira vez que eu escutei a frase: o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. E ela ficou como um lema na minha caminhada. Os meses se passaram, os anos se passaram, e em um determinado momento minha mediunidade aflora e eu descubro da noite para o dia que eu tinha que fazer um trabalho semelhante através da psicofonia com a espiritualidade. Quando se fala de psicofonia, que é para muitos também chamada de canalização, a gente precisa entender que todo mundo tem um momento para se comunicar. Desde os seres como nós, em estado de sofrência, principalmente como a grande maioria dos encarnados, até mesmo aos mensageiros que trazem suas mensagens, seus recados. Bem, falando isso, já se sabe um pouco do que é o trabalho, de como funcionava a nossa querida casa Lar de Juliano. Funcionava porque com a pandemia a gente tem que interromper, né, os fluxos de circulação e movimentação. E essa madrugada, mais ou menos por volta das 5 horas da manhã, eu perdi o sono. E fiquei pensando de como seria a organização, como seria o direcionamento do trabalho. Fiz minhas orações, agradeci a espiritualidade, como sempre faço. Tive algumas experiências, algumas viagens, mas uma das poucas coisas que ficou daquela conversa, que inicialmente eu achava que era minha, e depois que eu acordei mesmo, eu me dei conta, depois que eu peguei no sono de novo e reacordei, que eu me dei conta que era informação do plano espiritual mesmo. Porque às vezes fica confuso, para todo mundo, acredito, todo médium deve em algum momento ficar confuso e ter dúvida. Então esse é um processo natural. Mas eles me falavam que eu jamais poderia perder a minha simplicidade. E a minha simplicidade é de conversar. Eu adoro falar. Eu gosto de conversar. Então, quem faz atendimento comigo, fraterno na casa espírita, orientações, através dos mecanismos que a gente está usando agora, sabe? Eu adoro falar, eu gosto de falar. Às vezes falo mais até do que devo. Mas existe uma outra coisa que nós gostamos muito de fazer, e foi uma das marcas da nossa casa: o abraço. Nós temos o hábito de todo mundo que entra na casa no Lar de Juliano receber um abraço.
Hoje não podemos abraçar, né? Até pela distância e por tudo, e até porque estamos longe. Mas eu gostaria que você soubesse que o meu abraço afetuoso e carinhoso estão recebendo mesmo. E o dia que passar a pandemia, se eu passar por vocês na rua, me chamem, Jordelei, vem aqui, vai ganhar um abraço. Pode ter certeza absoluta que ganhará um abraço. Ganhará conversa, ganhará muita atenção. Porque o ser humano necessita de atenção. Algumas outras necessidades de falar. Eu vi muito comentário de que eu sou um espírito de luz. Nossa, sou não. Sou não. Está muito longe de chegar próximo à luz. Muito longe. Tenho meus defeitos, né, que são, diante da minha visão, graves, né? Mas é aqui o objetivo da viver nesse momento dimensional aqui é esse, né, nessa reencarnação. Então eu estou aprendendo a cada dia, modificando com o maior esforço que eu posso. E a espiritualidade tem ajudado bastante a isso. Mas espírito de luz, não. Quando eles chegam é diferente. Quando eles estão próximos são diferentes. Ter um jeito calmo de falar não é ter luz. Talvez seja uma facilidade que eu tenha ganhado ao longo dessa caminhada, dessa jornada. Ouvindo, conversando, ouvindo, assistindo palestras, enfim. Mas isso é um pouco do Jordelei. Eu gosto de se ter uma forma muito descontraída, porque a gente precisa desassociar a espiritualidade de tensão. Espiritualidade formalizada, né? Já temos que estar preparados, porque tem todo um ritual, um protocolo para poder se comunicar com Deus. E eu sei que isso está vindo por terra, né? Essa forma. E nós precisamos de uma vez por todas entender que a espiritualidade está em todo lugar. Uma das maiores perguntas que eu escutei nesta semana foi: os nossos mentores estão com nós? Os mentores estão juntos? Sim, os mentores estão o tempo todo. Porque eles têm um compromisso de nos acompanhar. Eles têm um compromisso. A missão deles, a nossa, é melhorar. A deles é nos guiar. Não quer dizer que eles ficarão 24 horas ao nosso lado, presente no seu corpo espiritual, mas em pensamento sim. E como o pensamento é energia e também é uma forma de vibração, eles estão 24 horas junto de nós. Como agora. A equipe espiritual toda aqui e a equipe espiritual junto com vocês, trazendo as mesmas energias que teríamos na casa espírita, na igreja, na mesquita, na sinagoga, na terreira, aonde for, aonde estivéssemos. A espiritualidade que agora está com todos nós, está fazendo isso. Está agindo, está mexendo nos chakras de vocês, está mexendo na estrutura física, está reequilibrando, está fazendo as cirurgias que são necessárias. Ou seja, a espiritualidade é sábia, porque é amor absoluto. É um amor que nós não conseguimos compreender. Por isso que gosto de dizer, existe o amor de Deus e existe o nosso amor tentando compreender o amor de Deus. Mas entendam que, quando falo Deus, eu não estou julgando a uma crença. Não. Podemos pensar como universo. Porque Deus é o todo. Deus é tudo que está ao nosso redor é Deus. E tudo que está ao nosso redor é o universo. Nós somos o universo. A mesma expansão de universo que tem fora, no infinito, provavelmente tenha dentro de nós. Porque o que ocorre no micro, ocorre no macro. E essa é uma das informações mais importantes que temos. Lembrem absolutamente que, às vezes, rindo e brincando é a maneira que nós conversamos com Deus da forma mais pura. Claro que nós temos alguns rituais, eu também os tenho, né? Mas eu tento eliminá-los cada dia. Por exemplo, vou começar uma oração, eu gosto de chamar por Deus e por Jesus primeiro. Ritual, talvez, provavelmente, mas não precisa. Basta simplesmente a gente parar um minuto e dizer: tá, Senhor, não sei onde que tu tá, mas eu tô precisando de ti aqui agora. Ele vai estar. Ele vai estar, ele não falha. Porque ele jamais deixa de atender. Ele, né, também pensamos na espiritualidade toda, né? Porque a espiritualidade está a serviço dele, nós estamos a serviço do universo. Estará presente ao teu lado, te fortalecendo, te amparando, te intuindo. E assim nós seguimos. Assim nós seguimos. Gostaria de deixar meu sincero abraço. E gostaria que vocês todos
fechassem o olho um pouquinho, enquanto nós começássemos esse processo inicial com uma bela oração, porque tudo tem que ser com a permissão de Deus. Não que nós não a temos nesse momento, mas sempre é bom elevarmos os nossos pensamentos. Tentarei conduzi-los. Senhor Jesus, neste momento tão importante e especial, aonde milhares de espíritos são alcançados entre os encarnados e os desencarnados, rogo a Ti e a todos esses irmãos para que possam, neste momento, estar envoltos desta luz que transmuta, que cura, que abençoa e eleva. Permita também que a Tua luz possa nos fortalecer, guiando os nossos passos, conduzindo o nosso andar, esclarecendo os nossos pensamentos e acalmando nossos corações. E permita que as nossas faculdades mediúnicas estejam apenas a serviço do amor e da caridade, do bem, da luz e da esperança. Assim, com humildade, me coloco a serviço desta espiritualidade de amor e de luz. Saudações, queridos irmãos. Quando começamos a tarefa de crescer, de evoluir, que surge desde a primeira fagulha da centelha divina, a qual somos e pertencemos, temos uma direção e temos um caminho certo. A evolução que nos leva ao amor, ao Criador. Não existe outro caminho senão pelos esforços individuais de cada um. Dentro dos esforços, os inúmeros merecimentos. Então, forjados no todo o processo da evolução deste belo e lindo planeta, também somos moldados. Porém, o ferro e o fogo e a martelada ganham outras proporções. Proporções que nos fazem encontrar irmãos, tomar decisões. Pensamos nas mais primitivas ainda. Na primeira fase, que uma encarnação, uma reencarnação num corpo semelhante ao que possuímos agora, se dá. Onde o instinto é o principal elemento. Sim. Deixamos a nossa fase animal e passamos a hominal. Onde o raciocínio, por mais escasso, se faz presente. Passam-se os dias como um piscar de olhos. Passam-se anos, passam-se décadas, milênios. E então, chegamos na condição dos atuais peregrinos do planeta Terra. Peregrinos porque estamos em viagem rumo à paz e à felicidade. Em todas as viagens, o ser humano encontra amizades. Cria, por vezes, por suas escolhas, por suas atitudes, por seu estado, às vezes mais lento de caminhar do que outros, mais apressados, ou mais seguros, assim podendo compreender melhor. Criamos atritos.
E esses atritos é que vão forjando a nossa condição moral e intelectual. O intelecto, obviamente, com os processos iniciais das transmigrações espirituais, das quais sabemos e muito estudamos, como nos nossos irmãos capelinos, avançou-se consideravelmente. Porque o intelecto traz a capacidade de evoluirmos, de conhecermos e de expandirmos. Mas é através do intelecto ao qual muitos dissabores ocorrem. Dissabores que viram amarguras, amarguras que viram situações, por vezes, temporariamente necessárias. Forjamos, criamos e avançamos. Nesse processo todo, ainda encontramos as belas tarefas que as doenças físicas trazem ao nosso corpo. É informação, moldando o ser espiritual para o avanço do amor. Porque o amor é o tudo, o amor é o todo. Tudo é o amor. Por mais que muitos possam discordar, o ódio é o amor mal compreendido. Ninguém odeia, ninguém não simpatiza pela simples vontade de não simpatizar. Algo ocorre, então criamos dissabores e começamos a manipular a energia do amor para a nossa condição evolutiva. Essas densas vibrações vão se acumulando ao longo dos nossos passos. Passamos reencarnações após reencarnações, filtrando, limpando e abrindo a nossa consciência para a questão moral. O maior obstáculo de um mundo de provas e expiações. Um mundo de terceira dimensão. Porém, vivemos, aprendemos e crescemos. Quando parece tudo estar compreendido, enfrentando inúmeros fins de mundo, desde a explosão até o medo tecnológico, temos que enfrentar o maior de todos, os medos da humanidade. Talvez alguns estejam pensando na pandemia, a qual abraça o globo terrestre. Não, eu não me refiro a ela. Eu me refiro ao momento em que ela, abençoada, trouxe até nós a necessidade de pararmos e olharmos para dentro de nós mesmos. A mais dura reflexão, a mais necessária reflexão. Olhar para os nossos medos. Olhar para as nossas fragilidades, expondo-as, porque então revoltados ficamos e as discussões aparecem e temos que resolvê-las. Qual a melhor maneira de resolver? Compreendendo, perdoando. Estamos sendo forjados de uma forma tão especial a compreender a nós mesmos e a compreender o belo,
Porque antes, caminhar pelas ruas era apenas uma necessidade do ir e do vir. Hoje, para muitos, dar um passo na rua é sentir a liberdade, é escutar os pássaros cantando, é sentir o cheiro das flores, por mais que ainda no hemisfério sul do Brasil, principalmente, que é onde nós estamos agora, encontramos-nos na metade do ciclo do inverno. Mas o que era simples, hoje torna-se belo. Aquilo que não percebíamos, hoje sentimos falta. Então sentimos falta de sentar numa mesa com pessoas queridas. Sentimos falta do abraço. Sentimos falta da pequena reunião de família, que por muitas vezes parecia chata e monótona. Ah, se eu pudesse, hoje, rever inúmeros amigos. Sabemos também, claro, que o processo do isolamento não ocorre de maneira como deveria ser. Nós não estamos julgando de forma alguma. Tudo, absolutamente tudo, se transforma em luz, em bem. Tudo o que ocorre não podemos atribuir à vontade de Deus. Mas tudo o que o nosso livre-arbítrio nos conduz transforma-se em obra de Deus. Porque o simples ato de tomar uma das decisões transforma-se num novo caminhar para ti, num novo futuro, num novo alcance, numa nova visão. Então se transforma em planos de Deus. Nós traçamos o nosso caminho. E é por isso que falamos muito da lei de ação e reação. Ou a lei da atração. Pense, centrado no medo, no pavor, semeando medo e pavor, o que você está trazendo para perto de ti? Mais medo e pavor. Faz-se necessário, urgentemente, queridos irmãos de caminhada, abrirmos nossa mente, não mais para discutir religiões, para discutir comunicações, para discutir canalizações. Estamos todos para nos abraçar como irmãos, porque perante o universo somos irmãos. Estamos aqui para transformar o nosso mundo, o nosso universo, em felicidade. E a felicidade a qual me refiro é também a felicidade terrena. O planeta Terra não é um mundo, não é um ambiente para dor e sofrimento. É um mundo para evolução, para crescimento. E evoluir e crescer é ser feliz. É amar, é sorrir, é desejar. É viver na plenitude o belo, a criação, nós. Por isso, não se deixem de maneira alguma abater-se, seja pelas notícias, seja pelo desespero e pelo pavor. A espiritualidade, trabalhadores de luz, seres que não conseguimos no vocabulário humano nem descrever. Envolve-nos nesse instante, abraçando o planeta,
e cuidando de todas as camadas, de todas as esferas, de todos os ambientes vibracionais deste orbe. Auxiliados, dirigidos por Jesus, convidando-nos a sermos o caminho, a verdade e a vida. Para isso, segundo nosso amado Mestre, precisaríamos apenas ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno. Mas a fé principal é a raciocinada. A fé racionalizada. A fé de que somos merecedores da cura, da esperança, da paz. Que somos portadores de vida, não de sofrimento. Claro que inúmeras reflexões podem surgir, até dúvidas. Fácil falar quando não se tem corpo para sofrer. A proporção entre aqueles que estão um passo à frente de nós é a mesma para aqueles que estão a um passo atrás de nós no processo evolutivo. Quando olhamos para trás e vemos seres que amamos e que estamos juntos no processo de elevação, de crescimento, porque o universo não para de expandir. O infinito, a nossa consciência, não para de expandir. Então olhamos para os pequenos e queremos abraçá-los, trazendo, por vezes sentindo a própria dor que aquele está vivendo, mas confortando e explicando que a morte, tão temida, que a velhice, tão temida por alguns, não existe. O que existe sim é a mudança de uma dimensão para outra. Saímos de um estado e entramos em outro estado dimensional. Isso não causa dor. Mas diante disso, por que será que existe tantas camadas diferentes e que tão temidas se tornam como o inferno ou agora o novo ponto temido, umbral? Não. As dimensões são as mesmas. A passagem de dimensão é a mesma. Agora, a nossa condição estará aonde os nossos pensamentos nos conduzem. Por isso, a reforma íntima, tanto falada em todas as religiões, nos levam a entrar para dentro do nosso consciente e também do nosso inconsciente, compreendendo, apaziguando o nosso ser primitivo, que ainda nos habita, que nos traz o instinto, com o ser divino, que também o possui. Criar o equilíbrio entre isso. Então, descobrimos como é fácil e belo viver conosco mesmo. Isto é fácil? Não. Não é. Porque não é fácil lidar com as nossas verdades.
lidar com o nosso conhecimento, com a nossa consciência, que sabe e que por vezes nega. Não é fácil lidar com os pesos das nossas culpas. Então, fugimos. O momento da fuga está terminando. Porque o movimento, todo gerado por cada situação, desde o processo da fabricação e de conduzir ao processo da vacina que virá, está ocorrendo esta transformação. Porque essa energia nos move a nos melhorar a cada instante, a seguirmos a cada passo, de cabeça erguida, não com orgulho, mas com amor, porque somos vitoriosos, porque somos o futuro. Olhar para trás nada mais é do que o caminho que percorremos. Olhar para frente nada mais é que a direção por onde seguiremos. Mas de nada adianta o atrás ou a frente se não segurarmos o volante deste veículo chamado ser humano. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que aqui estão, que permitiram alguns minutos do seu dia para estar juntos, gerando pontos de luz em diferentes locais deste nosso globo. Pode parecer muito pequeno, mas não é. Hoje, criamos inúmeros pontos luminosos, levando paz, esperança e luz para aqueles que necessitam, assim como nós. Sempre necessitaremos da luz, porque é sempre bom viver na luz. Você, na condição que se encontra, é luz. Não esqueça disso. Que Deus abençoe a todos. Como estamos, meu querido Pedro? Algumas perguntas? Temos pergunta. A primeira, boa noite, pessoal. Estou aqui com vocês também. E a primeira pergunta é sobre o ego e como se livrar do ego. Talvez não gostem muito do que eu falarei, mas espero que compreendam. Se o ego deixar de existir, o ser humano morre. É o ego que nos move, mas o ego em equilíbrio. Porque precisamos do ego para ter vaidade. A vaidade é se amar. Se amar não é defeito, é qualidade, é virtude. E sem o ego, como tomaríamos as rédeas das nossas escolhas? Vejam de que tudo que existe no universo, que tudo que está presente a nós, tem um objetivo de existir. Precisamos não eliminá-los ou matá-los, porque não estamos em guerra e revolução. Estamos em despertar. E despertar é encontrar o que é equilíbrio entre tudo, inclusive no ego e na vaidade. Acredito que foi respondido. Mas sim, vamos ver se eu acho mais uma pergunta. Ué, meu querido filho, você falou que tinha muitas.
A Clécia Reis, mentor, pergunta: o que significa ver números iguais no relógio? Coincidência, brincadeira. Muitas vezes isso é comum ocorrer, porque temos no nosso organismo alguns processos que nos levam a parar, a ter que parar. Coincidentemente, às vezes nós paramos no mesmo horário. Para muitos, por incrível que pareça, é 1, 2, 3, 4. Então, quando isso acontecer, pare por um instante e diga: obrigado por me mostrar uma vez mais que mais 24 horas se passaram da minha evolução. O restante não tenho permissão de dizer. Tem mais perguntas. Posso mandar todas? Não sei se poderei responder todas. Certo. Tem uma aqui do Anthony Lins. Ele pergunta: poderia falar algo sobre a transição planetária e as notícias que indicam catástrofes? Desde que o mundo é mundo, movimentos no globo terrestre ocorreram. Esqueçamos previsões. Esqueçamos. Previsões servem apenas para nos deixar ansiosos. E ansiedade é um dos males que temos que trabalhar. Por que pensar no amanhã se ainda não vivemos o hoje? E já pensou amanhã você ter se arrependido de não ter vivido hoje? Então você vai viver um passo à frente e um passo atrás, nunca em estado algum no momento central em que você está. Mas desde que o planeta Terra transformou-se em um planeta habitável, temos que compreender que o planeta em si também é um ser que possui sua consciência, que possui suas necessidades no processo da evolução. Então, ele tem as placas tectônicas e elas se movem, independente de 2020, independente do ano que for. Elas se movem porque é um movimento natural de um globo. Graças ao movimento das placas tectônicas é que nós conseguimos apreciar as cordilheiras, os picos nevados, as montanhas. E através de inúmeras erupções é que se desenhou este planeta tão belo ao qual encontramos hoje. Sim, o planeta é belo. Este mundo de provas e expiações é belo. A transição planetária, ela é o processo ao qual estamos sendo convidados a seguir. A transição planetária nada mais é do que isto, que agora há pouco falava da necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos, de encontrar o equilíbrio com as nossas emoções, com as nossas ações, projetando o nosso amanhã, mas não vivendo o amanhã. E fazendo a nossa limpeza diária, constante, de pensamentos, de ações. Fazendo, sim, a reforma íntima da nossa consciência. Diante disso, a transição ocorre naturalmente. Nossos corpos vão ficando mais sutis, porque a energia do planeta se torna mais sutil. Sim, a energia do planeta mudou constantemente, a cada dia, a cada ano, a cada minuto. E nós, encarnados, não apenas envelhecemos a matéria, transformamos o espírito. Alguns densificando ainda mais. Esses terão chance ou não terão chances? Todos terão. Ninguém fica desamparado. Aonde será a chance? Em um dos milhares mundos
de Deus. Talvez até aqui no planeta Terra. A transição é isso. É mudar de um estado para outro. E a melhor forma de fazer a transição é começar pela nossa mudança de consciência. Amando, respeitando a crença, a opinião. Se não é o que você acredita, aceite, porque é apenas o estado e a condição que aquele ser que está ali diante de ti tem naquele momento. Então é digna de respeito. Isto é transição planetária. Essa pergunta? Pode ser, meu filho. Bom, a próxima pergunta é da Manu On. Quer saber qual o mentor que está falando hoje? Achei que essa pergunta só ocorria no lar de Juliano. Eu me chamo Ezequiel. O Vitor Nascimento pergunta: acordar várias vezes assustado com a sensação de morte é sinal de obsessão? É muito interessante sua pergunta. Porém, precisamos compreender algumas coisas. Isso que falarei agora é de uma forma superficial, não a regra. Porque cada ser que vive esta situação existe um objetivo, existe um porquê. Para isso, faz-se necessário adentrar nos registros para compreender e explicar um ponto específico. Mas, de modo geral, todas as noites, quando colocamos nosso organismo para o descanso, nossa roupa para descansar, retornamos ao nosso mundo definitivo, a nossa dimensão capaz, sim, de volitarmos, em alguns casos, da telepatia, ou seja, já falamos de um processo muito elevado de quarta dimensão. Porém, o corpo físico exerce uma grande atração sobre o espírito encarnado. Por vezes, por preocupações, por medos, por inseguranças. O corpo e o espírito, por estar muito perto, você como espírito, por estar muito perto do corpo, é atraído abruptamente para dentro do corpo. Isto gera a sensação de susto, de queda ou de medo. O simples ato de entrar bruscamente no corpo físico. Porém, também podemos falar que é possível não se afastar do corpo pela presença de irmãos em semelhança com as nossas vibrações. As nossas vibrações não é aquilo que falamos, mas é aquilo que pensamos. O ser humano é aquilo que pensa ser. Aí, esta proximidade, por vezes, causa espanto. E o espanto gera insegurança. E a insegurança transforma-se em medo, grudando-nos uma vez mais em nossa roupa carnal. A Sônia Regina Gomes pergunta: desde o início da quarentena, ouço muitos barulhos na madrugada que vêm do céu. Posso saber o que significa? Existe muita especulação sobre isso. Então busca-se nos registros do Apocalipse e então começamos a ver sinais. As 7 pragas, a 7ª trombeta do Apocalipse. Então começamos a juntar, reunir informações. Por quê? Porque queremos viver o amanhã. Nossas cidades, por um longo período, nunca esteve tão silenciosa
como se encontrou. Grandes cidades pararam e então conseguiram escutar os barulhos que muitas vezes nunca deixaram de existir. Porque há movimento nos vossos céus de aeronaves deste planeta ou de outros ambientes. Existe a movimentação espiritual entre as comunidades, as caravanas. Existe música, existe canto e existe inúmeras canções de paz, de amor, que se transformam em orações e que se transformam em sons. E o ser humano tem a capacidade de possuir, de escutá-los. Você talvez diga, só enrolou, não falou nada. Enquanto a ciência e enquanto fatos não se revelarem, não seremos nós que traremos a notícia de primeira mão. Porque nem Jordelei tem esse merecimento. Solarium pergunta como estreitar os laços com os nossos mentores e perceber a presença deles. Rezando. Essa é a pergunta mais fácil que tem. Não existe outra maneira. Na verdade, temos tempo ainda, meu querido filho? Temos. A grande verdade é que o processo reencarnatório é interessantíssimo. Tudo é pensado para que você cresça, para que você evolua. Tudo. Inclusive a escolha do seu mentor, do seu companheiro de viagem. Acho que é a melhor definição que podemos dar. E quem escolhe esse companheiro é você. Mas como que eu não o vejo e não o conheço? Bem, o universo possui algumas leis na reencarnação. A lei do esquecimento é uma. E precisamos, acima de tudo, desenvolver o nosso sexto sentido. Para que possamos captar as coisas que estão e sempre estiveram ao nosso redor. Nossos mentores já viveram conosco em vários momentos de nossas existências corpóreas. E por ele ter sido um grande amigo e você confiar que ele possa te ajudar, você o convida e ele aceita. Quantos são? Vai depender de quantos você quer ou precisa. Agora, o sexto sentido são as energias que estão ao nosso redor. E elas sempre estiveram ali, sempre. Precisamos aquietar nossa mente. Para alguns, podemos dizer meditar. Para outros, apenas calar-se. Para outros, apenas rezar. O mecanismo é semelhante, mas precisamos aquietar nossos pensamentos e nossas emoções, para que a energia ao nosso redor, captada por nós, seres espirituais, possamos codificar e lançar em um dos 5 sentidos que o ser humano possui. Quando alcançados, então sentimos cheiros, escutamos vozes. E as vozes podem ser apenas na intuição. Sim, nós conversamos com vocês através da intuição. Aquela voz igual à sua, que às vezes fala na sua cabeça. E pode ter certeza absoluta que nós, que nos encontramos aos vossos lados, todos os dias, na alegria, no choro de felicidade ou no choro da tristeza,
o abraço, o carinho e o amor é sempre o mesmo. Sempre quando vocês entram em estado de sono, nós estamos ao vosso lado, conduzindo, orientando e por vezes aceitando o maior amor e o maior respeito, que naquele momento você não aceite a nossa companhia. Rezar, agradecer e pedir. Precisamos aprender a pedir. Pedir a Deus. Pede a Deus ajuda para lembrar do seu amigo. Mas não busque nome, busque emoções, busque sentimentos, porque o amor não possui nome. Cristiano Vidal disse que boa noite, Ezequiel. Sonhei ontem com meu pai, que faleceu no ano passado, dia 14/8, né? Veja que faz um ano exatamente. O sonho foi muito real, nunca tinha tido um sonho assim com ele. O que isso significa? Que você encontrou ele no mundo espiritual. Que você e ele tiveram o merecimento e a permissão de se encontrarem. O mundo dos espíritos nos rodeia. Estamos em contato permanentemente com a luz ou com a luz opaca. Veja que não fala em trevas, porque não existe trevas. Existe luz em seu estado opaco. Nossas ignorâncias. Então, galgamos a cada dia, a cada compromisso, a cada tarefa, merecimentos. Para quem leu obra de André Luiz, Nosso Lar, lá tinha hora, trabalho, que gerava um bônus. Podemos fazer uma pequena comparação como merecimento. E quando merecemos, então temos a permissão para que seres de mundos diferentes possam se reencontrar. Por que mundos diferentes? Porque provavelmente a vibração naquele momento entre um ser encarnado é completamente diferente de um ser em tratamento ou em processo de evolução. O amor é muito forte, a saudade é muito intensa. E estas aproximações, em determinados momentos, podem ser prejudiciais. Então a espiritualidade não permite, até que ambos tenham merecimento e preparo para o tão esperado reencontro. Gostaria de encerrar as perguntas por agora, meu filho. Certo. Não temas o medo. Não temas a tua presença diante do espelho. Não temas o amanhã ou o futuro. Porque o futuro é apenas uma consequência dos nossos dias atuais. Ontem, talvez, pela lei de ação e reação, semeamos. Hoje colhemos. Mas não estamos ainda para colhermos os primeiros frutos. Nós ainda estamos na condição de semeadores. E é por isso que precisamos semear a esperança, o amor e a confiança de que jamais estamos abandonados ou sozinhos. Você, eu e todos jamais estiveram e estarão desamparados. Confiem nas suas capacidades. Tenha fé em você, porque ter fé em você é ter fé no universo, porque você é o universo.
nós somos, segundo muitas crenças, a imagem e a semelhança de Deus. E veja como Deus tem inúmeras imagens, mas o mesmo amor. Não te entregues ao desânimo, porque o desânimo não te merece. Não te entregues ao medo, porque o medo não é merecedor da tua companhia. Não te entregues a nada, porque o futuro é a felicidade e você é a felicidade. Que Deus, na sua infinita bondade, ilumine a todos. Boa noite. Bem, sabemos como foi. Obrigado, pessoal. Talvez vai surgir muitas perguntas porque os olhos fechados. Eu não sei muito, mas é mais fácil de se concentrar assim. É mais fácil deixar fluir os pensamentos do que ficar olhando muitas coisas. Vou buscar sempre a simplicidade. Então, se porventura em algum momento o áudio não estiver bom, ruídos acontecerem, é assim mesmo que eu quero. Não é culpa tua não, Pedro. É assim mesmo que eu quero. Eu quero que seja a coisa mais simples e mais bela. E o que tem de mais belo do que o conhecimento? Talvez não seja o conhecimento que estamos buscando no momento. Talvez. Mas é apenas isso. E o que eu tenho, o pouco que tenho, eu sempre faço com muito amor. Eu amo a vida, por mais que por vezes tenha me desgostado dela. Eu amo estar me entregando ao trabalho, por mais que muitas vezes possa parecer cansado. Vocês têm um amigo, e o dia que me encontrarem, por favor, me chamem, porque eu quero o abraço. Se gostaram, venham sempre, serão sempre muito bem-vindos. A família Portal Paz está sempre de portas abertas para o abraço, para o carinho e para a atenção. Fiquem com Deus.